Boa noite. Estamos começando um podcast do Quinto Sítio, Congresso Internacional de Tecnologia da Educação. A gente tem hoje convidada muito especial, que é Juliana Lamber, ex-aluna do Salesiano, e a Aninha, que é aluna, Ana Caroline Félix Inácio, que é aluna da publicidade e é tecnóloga em audiovisual. Também vai entrevistar a Juliana Lamber, que é ex-aluna do Salesiano, do Unisalesiano, do curso de publicidade. Olá, tudo bem? Eu sou a Ana. Prazer. Oi, gente, tudo bem? Obrigada pelo convite. Sandra, obrigada pelo convite. Ana Obrigada também. por ter vindo. É uma honra estar aqui, né, na faculdade que eu me formei. Uhum. É uma honra poder compartilhar um pouquinho também da minha trajetória, né? E o que eu puder ajudar e estar sempre por aqui. Então, eu tô sempre à disposição. Que bom. Legal. Então, assim, você tem 25, vai fazer 26 em dezembro, né? Uma Vou. sagitariana. Tem muitos traços fortes do seu assim, Signo. do signo, assim? Eu não assim? entendo muito de No signo, signo, não. Eu só acredito no que é eu bom. também. É o que importa, né? É absorver as coisas boas. Eu sou uma pessoa que gosta muito de praticar esportes, né? Corrida. Eu vi também nos seus posts lá, é bem legal, interessante. Ai, obrigada. Bem ativa. Se formou aqui, no Salesiano, aqui em 2020, certo? 2020, isso. 2020. Foi uma época um pouquinho difícil por causa da pandemia, certo? Isso, tava na pandemia. Como foi pra você Olha, foi um ano bem difícil, realmente. Uhum. Foi o ano que começou a pandemia ali, né? Então, mudou tudo. A gente achava que ia ficar 40 dias, o que a gente já achava muito, dentro de casa. Uhum. E aí, mudou completamente tudo, foi pro online. Então, foi um momento bem difícil pra gente se readaptar, né? Mas conseguimos concluir o curso, deu tudo certo. Que importa. A formação veio a formatura veio. Só a formatura, a festa em si, que é verdade, aconteceu não anos teve. depois, mas teve. Foi acho que 1 ou 2 anos depois, alguma coisa assim. No fim da pandemia. Muito bom, interessante. É isso, você tem algumas inspirações, certo? No meio, do audiovisual, perdão, da publicidade, do design também, né? Sim. Você pode falar um pouquinho sobre elas pra gente? Sim, assim, eu tento, hoje em dia, não ficar acompanhando tanta gente, pra também... Às vezes a gente acaba se comparando um pouco, né, nesse ramo. Mas eu tenho algumas inspirações. Eu gosto muito de... Assim, eu acho que eu não tenho tantas inspirações no design em si. Ah, sim. Né? Uhum. Mas, assim, como profissionais, assim, eu gosto muito de acompanhar, na verdade, o Kimura no design. Eu tenho a minha mentora, que chama Giovanna, ela tem a Geology. Ela fez até uma marca bem conhecida, que foi a Sherbs, que tá bem popular ali em São Paulo, né? Que legal. E eu vejo ela como uma grande inspiração, assim. Ela é uma pessoa muito criativa, gosto muito do que ela transmite ali, né? E também tem algumas outras inspirações no ramo ali do autoconhecimento. Gosto muito da doutora Ana Beatriz Barbosa, gosto de ouvir os podcasts, tudo. Arrasou. Então, eu gosto bastante disso. Legal. Bom, a gente conheceu um pouquinho de você. Professora, quer começar? Sim, eu vou fazer umas perguntinhas agora. Essa foi uma breve biografia. E eu queria saber como que você se tornou empreendedora. Tá. Na verdade, assim, eu nunca pensei em empreender, né? Nunca foi um objetivo, nunca imaginei que eu fosse empreender, que eu fosse ter o meu próprio negócio, né? Foi acontecendo tudo de uma forma muito natural. Então, enquanto eu fazia faculdade, na verdade, eu sempre ficava meio perdida, assim, o que eu vou fazer da vida? Como é que eu vou continuar depois, né? Eu vou trabalhar numa grande empresa, então eu achava que, assim, eu ia trabalhar, sei lá, no Google, eu ia trabalhar no YouTube, Sim, na Globo. Todo mundo pensa isso em é algum o objetivo, né? Financeiramente, é uma das coisas que a gente mais precisa. É isso que eu achava que era publicidade, né? E aí foi acontecendo tudo muito naturalmente, né? E foi entrando o empreendedorismo na minha vida, eu meio que fui, não forçada, né? Mas foi acontecendo naturalmente. E eu tive uma virada de chave onde eu percebi que era isso que eu gostava de fazer. Eu gostava da liberdade, eu gostava de poder eu mesma criar os meus processos, eu fazer do jeito que eu acho certo, com os meus valores pessoais também, né? E, assim, a gente pode trabalhar de onde a gente quiser, né? Então, eu posso atender clientes, e na maioria das vezes eu atendo muitos clientes de fora. Então, a gente tem essa liberdade de poder
tá em todos os lugares, né? Então, foi muito naturalmente. Foi uma coisa assim que eu não escolhi, mas acabou me escolhendo. Acho que é um tanto um pouco da liberdade de você poder escolher um pouco. Claro que cliente nunca é bom recusar, é sempre bom ter o quanto mais. Mas você Sim. tem um pouco da liberdade de ver uma pessoa que você se identifica mais, né? Sim. Dependendo do trabalho que for demandado também, que se você tem, do que você vai ver ali no momento. Sim, sim. É bem legal ter, E a né, ser geração de empreendedora. a geração de vocês também é muito empreendedora, muda muito de emprego rapidamente, Sim, né? sim. E busca isso, que é um equilíbrio entre vida pessoal e vida profissional. E quando você é dono da sua própria empresa, você consegue mais fácil isso. Você faz Sim. teu horário, né? Sim. Assim, claro que é difícil, né? A gente tem que ter Sim. disciplina. Com certeza. Às vezes a gente surta. Porque é difícil, a gente tem que Normal. lidar com tudo, né? Então, por exemplo, lidar com atendimento, lidar com vendas, lidar com planejamento de conteúdo, lidar com processos internos. Além de fazer a parte executora, né? Eu ainda trabalho solo por enquanto, mas eu tenho, assim, pretensão de crescer a equipe, né? De ter um estúdio criativo, algo um pouco maior, mas também não tão maior como uma agência, um time muito grande. Mas não é fácil também, né? É uma jornada que a gente precisa ter muita disciplina, ter muito foco, né? E entender Sim. onde que a gente quer chegar. Mas dá certo, tá dando. E como é que surgiu o lance de atender? Porque a sua empresa é especializada em clientes, marcas mulheres, né? Isso. Como é que aconteceu isso? Você planejou desde o início, ou foi espontaneamente, foram aparecendo só clientes? E as especificidades dessas marcas de mulheres? Aham. Então, também foi outra coisa que aconteceu muito naturalmente, né? Eu Sim. acho que é muito mais fácil a gente se comunicar com mulheres, né? Nós somos mulheres, Com certeza. então a gente sabe A das gente sabe a dores. dor das outras. A gente sabe das A dores, a gente identificação sabe. ali rola mais rápido até, né? Exatamente. E eu atendo até que um público mais na minha idade, então eu tenho bem certinho, assim, não a minha idade, né, eu tenho 25, mas assim, de 25 aos 40 anos, então a gente tá passando ali pelos mesmos momentos É a profissionais mesma também, fase. né? A gente tá Sim. aprendendo também sobre empreendedorismo, então eu sinto a dor tanto dela como mulher, pessoa, mas também como profissional, de entender o momento que ela tá de negócio, ela também tá querendo crescer no negócio, a mesma coisa que eu. Às vezes a gente também sente desconexão da nossa própria marca, ou né, do nosso próprio visual, e aí que eu entro, né? Mas foi também muito natural, assim, né? E hoje eu costumo atender muito. Não tem um segmento específico, mas eu tô migrando muito pra uma área mais wellness, né? É uma coisa que eu gosto, que eu De bem-estar. vivo, Bem-estar. que eu vivo também e que faz sentido pra mim como pessoa também, né? Mas eu também atendo muitas mulheres da área da arquitetura, por exemplo, profissionais de advocacia, mas Poderosíssimas, né? mas também muito médicas, psicólogas, nutricionistas e também marcas corporativas, né? Mas não que eu também não atenda alguns homens, a gente atende Claro, sempre, né? Sim. Mas normalmente quando vem alguns homens, a mulher tá sempre junto, é normalmente uma empresa de casal ou alguma coisa assim, então também sempre tem uma mulher tomando uma decisão ali em conjunto. Coisa boa. Me conta um pouquinho desses cases que você se orgulha. Bom, tem um último projeto que eu fiz que foi pra Mel. É uma marca de tecnologia, mas é uma tecnologia muito voltada para o humano, né? Apesar dela trabalhar com automatização, né? Enfim, automatizar processos, ela trabalhar com inteligência artificial, ela preza muito, a essência dela é muito humana, é muito a máquina de escrever, o toque. Então, foi um projeto que a gente também, a criação dele em si, a gente trouxe elementos diferentes para a marca. Eu trabalhei com um ilustrador também nisso, então a gente fez uma parceria. Então a gente trouxe uma mascotinha, a gente trouxe elementos de ilustração que fugisse um pouco da área só do tech, né? Porque a gente vê muita coisa Bem de tecnologia fechadinho ali, né? e pixels e azul e roxo, e a gente trouxe um outro universo para essa marca, Um outro né? ponto de vista Um outro também, ponto né? de vista Uma também. humanização, né? Isso. Trazendo um avatarzinho Interessante. Exato, ali. porque apesar dela trabalhar com tecnologia, ela, como humana, né, ela é muito ligada à Com natureza, a coisas, né, do toque, do físico, coisas antigas também, então ela gosta muito de máquina de escrever, Ela é saudosista, X, né? Um essas negócio coisas, mesmo. então foi um projeto bem... Último projeto, assim, que eu me recordo, assim, muito, muito legal. Entende? Assim, também tem uma coisa de, por exemplo,
ela entende que as pessoas que trabalham com ela, às vezes, têm um receio das pessoas quando introduz muitas coisas tecnológicas, o IA agora, né, que tá Uhum. super em alta, as pessoas ficam com um pouco de receio Sim, com de certeza. até onde vai parar, né? E ter uma pessoa que pensa desse lado mais humanizado, eu acho incrível, né? E Sim. ter um ponto de vista que busca o equilíbrio entre as duas partes, mais humanizada e mais avançada da tecnologia, eu acho algo muito incrível para Sim. se trabalhar. Você trabalhou Sim. também com Bauhaus, né? Um escritório de É, Bauhaus. Conta um isso, na pouco desse verdade, esse case. projeto foi de uma arquiteta da Rúbia, né? Então a gente, na criação do design em si, a gente trouxe duas referências. Então, uma referência foi de Bauhaus, né? Que era uma escola criativa, tanto de arquitetura, de artes, enfim. Então, a gente trouxe nos elementos do visual, da simbologia da marca em si, algo que remetesse a isso, mas também que remetesse aos cobogós e muxarabes, se não me engano é isso, de uma arquitetura que ela gosta muito também. Então, a gente trouxe nisso pro visual, coisas... Brasileiro, né? É, O Trazendo cobogó é uma bem brasileiro, brasileirada. né? Que são isso, aqueles que tem a aberturinha, né? isso. Ah, eu Mas, acho um Exatamente. charme. Eu acho um charme. e aí a gente trouxe tanto na simbologia da marca quanto no pattern, então, para trazer esse diferencial Uhum. do que a cliente gostava, né? E do que representa também um pouco do que ela faz. E até puxando um gancho aqui para falar um pouco sobre isso, eu gosto muito de, assim, encontrar sempre um equilíbrio no que o cliente, na essência dele, no que ele gosta, no que ele quer transmitir, porque a gente tá falando de identidade, então a gente não pode também entregar algo pro cliente que não tem nada a ver com ele. Mas ao mesmo tempo também a gente tem que entender o que o público do cliente, o que ele tá pedindo, o que a marca quer comunicar. Então, sempre unir, porque às vezes não vai ser a mesma coisa. Às vezes o cliente tem um gosto pessoal, por exemplo, ela gosta, vamos supor, uma cliente gosta de rosa. E o que ela quer comunicar é uma coisa totalmente diferente. Então, às vezes, uma coisa não vai encaixar na outra. E a gente tem sempre que encontrar esse meio ponto, termo né? aí, esse Ponto de ponto pra equilíbrio. unir os dois. Pra também Com não ficar uma certeza. coisa que não tem nada a ver com a Não autenticidade do fugir cliente. totalmente da identidade do cliente, mas Exato. também atingir o objetivo, que às vezes não casa tanto com a identidade, mas tem que achar ali o equilíbrio Exato, perfeito. exatamente. Incrível. A gente está sempre buscando esse equilíbrio, né? Entre tecnologia e humanização, entre o que o cliente gosta e o que é tendência, ou o que pode ser mais adequado, e às vezes o que é um pouco exagerado, o que o cliente quer, Aham. né? Então, acho que a gente está sempre nessa busca aí do Sim. equilíbrio. E me fala um pouquinho como que é seu processo criativo, assim, porque você tem uma formação de publicidade, né? Uhum. E como é que você começou a criar marcas? Vocês tiveram disciplinas de branding, né? De marketing estratégico, marketing, fundamentos de marketing, mas como é que você mergulhou nesse mundo de criação de marcas, de rebrand também, acho que você foi procurada, né? Para novos posicionamentos da empresa. Sim. Como é que é teu processo criativo nisso tudo? Sim. Bom, hoje eu trabalho muito focado em construir identidade visual, né? Eu trabalho Sim. também, assim, com todo esse processo de um branding completo, junto com algumas parceiras, né? Porque eu acho que, assim, às vezes o cliente não tá necessitado de mudar um logotipo, ou de ter alguns materiais, ou de... Ele precisa primeiro olhar para dentro e definir algumas coisas para a gente conseguir construir todo esse processo. Então, muitos projetos eu também trabalho em parceria para trazer toda essa questão do branding e toda a construção de uma marca, né? Porque quando a gente fala de marca, a gente não tá Sim. falando de logotipo, né? Uhum. Mas hoje o meu foco mesmo é tá ali no visual, né? Trabalhar com o design. E dentro dessa construção da identidade visual, eu sigo algumas etapas, vou citar algumas aqui para explicar um pouquinho sobre. Claro. Antes de tudo, né, eu sempre envio. É um pré-briefing, né? Eu sempre envio para o cliente um formulário para ele se assimilar com as perguntas. Então, ele entender que tipo de pergunta que eu vou estar fazendo para ele. Mas a gente faz uma reunião logo após isso, né? Então, eu gosto de ter esse contato com o cliente, dele ter uma liberdade para me falar, para eu ouvir. E às vezes nessa reunião é muito mais rica porque se ele respondesse talvez um formulário escrito, a gente não ia ter alguns insights, a gente não ia conversar talvez sobre outros certeza. assuntos. Sim. Eu não ia captar ali dele, às vezes, alguma coisa que é interessante. Às vezes não rola uma conexão, né? Exatamente, Assim, exatamente. um Eu não negócio meio consigo frio. sentir, fica meio frio, então a gente faz essa reunião. Depois que a gente fez essa reunião, a gente entra na etapa ali de estudo e direcionamento. Então eu vou estudar sobre a marca, entender tudo que foi escrito ali no briefing, tudo que foi respondido ali em conjunto, entender, assim, se o que
o cliente quer transmitir, o público-alvo, analisar a concorrência, pra gente entender todas as questões pra transmitir isso através do visual, né? E aí, normalmente, depende muito também de cada cliente, depende de cada projeto, mas normalmente a gente cria alguns caminhos visuais pro cliente entender. A gente pode vir por aqui, a gente pode vir por aqui, e aí ele entender o que faz mais sentido pra ele, né? Porque daí a gente entra nessa questão da essência do cliente, ver o que ele gosta, o que ele não gosta, né? E tentar ajustar, para daí a gente seguir aquele caminho criativo, né, do visual. Depois disso, a gente entra ali na etapa de mood board, né? Então, assim, eu vou pegar algumas referências visuais, vou montar um material e a gente vai fazer uma reunião de alinhamento. Então, eu vou alinhar tudo com ele ali, né, para ver se é isso mesmo. A gente vai definir a paleta de cor, a gente vai definir as imagens que vão fazer parte do universo de marca, né? E aí, depois a gente entra no processo de criação, no processo de mão na massa mesmo, de desenhar, testar a tipografia, testar a simbologia, testar o visual. Às vezes, a gente vai desenvolver alguns materiais tanto para papelaria, quanto materiais para o digital. Eu também trabalho com essa questão do Instagram, né? Então, às vezes, a gente pode desenvolver algumas artes, material para o digital do cliente mesmo. Depois eu envio toda essa apresentação para o cliente, né? Para ele aprovar, enfim. E aí, quando é necessário alguma alteração, depois a gente passa para os processos de finalização, fechamento de arquivo, né? Ou se for necessário algum tipo de alteração, a gente faz também. Mas, resumidamente, é basicamente isso. Nossa, interessantíssimo, porque quando eu estava estudando audiovisual, era sempre dito que a pré-produção era a parte uma das partes mais importantes. É uma das partes mais importantes de uma produção, de um produto final. E pelo que você me relatou agora, o design também, a criação ali é o essencial. Não é só pensar, eu quero fazer assim, pronto, vai fundamental. Tem gente que acha que, assim... Tudo é um processo de criação. Assim, tem gente... Alguns clientes também acham que, eles vão me enviar uma referência e a gente vai fazer baseado naquilo que ele me pediu. E a gente precisa... Assim, às vezes a gente pode considerar, claro, como eu disse, o que o cliente quer. Mas a gente tem que entender se faz sentido pra ele, se não faz, enfim. Então, realmente, é um processo de estudo que envolve... tudo isso pra gente... Tem contexto também, Tem contexto, né? Às vezes ele exato. tem uma referência internacional ou uma referência de grandes cidades e às vezes é um Sim, às cliente, vezes não... ou de grandes empresas, é um cliente pequeno. Exatamente. E às vezes não vai comportar também para a marca dele, né? Às vezes ele precisa entender algumas questões onde ele tá, o patamar que ele tá, o nível de consciência também que ele tem, enfim. Então, é realmente um processo bem de estudo. Os seus clientes, eles são de onde? Assim, você faz muita reunião online ou são mais regionais? Eu vi que você atende também a Leblanc, né? Leblanc. Leblanc, isso. Hoje eu atendo muito... Internacionais ainda não tive nenhum. Tive uma cliente, mas ela é brasileira, mas ela mora na Austrália. Ai, que né? Então já é internacional. Já cria um network ali, né? E ela mora em Sydney, a gente até horário era bem difícil fazer reuniões. Você fazia na madrugada. Não, pra ela, coitada, eu não sei, acho que eram 14 horas, 16, alguma coisa assim. 14 horas de diferença, porque eu acho que tava no fuso lá, uma coisa assim. Mas hoje eu atendo muito online, faço muita reunião online. Eu tenho poucos clientes daqui de Lins. Querendo ou não, como a gente tá no digital ali também, então a gente consegue impulsionar a publicação, eu trabalho com tráfego pago também, essas coisas. Então, assim, a gente consegue impulsionar para outros lugares e não sei mensurar, assim, estados, vários estados, várias cidades. Alcance, então, né? o alcance, assim, é bem legal, é bem grande. Como é que foi essa captação de clientes? Você foi construindo sua página no Instagram, que é bastante interessante. Obrigada. Ou você foi fazendo network, foi para eventos? Como você conseguiu essa captação? Muito é do Instagram, né? Muita gente faz pelo Instagram. É o meio mais fácil, acredito eu, porque a gente consegue impulsionar, a gente consegue escrever ali, né? Quem a gente realmente quer atingir, né? Então, é um meio fácil. Muito é disso. Impulsionar a publicação, realmente. Mas eu também já participei de algumas mentorias, né? Então, onde a gente conhece bastante gente. Tanto para designers, tanto para empreendedores. Então, hoje eu ainda estou numa mentoria que eu conheço bastante empreendedoras. Então, a gente tem bastante troca, tem networking. Eu não costumo muito ir para eventos. Não sei se é porque agora ainda moro aqui em Lins, no interior. Então, assim, fica um pouco difícil a gente... É pouco acessível, né? Não tem muitas opções por aqui. E às vezes a gente precisa ir muito para fora. Então, não dá para ficar indo sempre.
Mas é muito disso, a gente tenta fazer, às vezes, cafezinhos virtuais, então eu gosto bastante de conhecer gente, de É a mandar hora do mensagem. cafezinho na internet Agora o agora. cafezinho na internet. Apesar de eu gostar muito de cafezinho pessoalmente, café da manhã, trocar ali junto. Com certeza. Mas o virtual realmente o digital, né? É muito bom pra gente, é onde vem a maioria dos clientes. Você está trabalhando com inteligência artificial ou não? Você é dos apocalípticos ou dos integrados? Não, olha, eu não uso tanto, ela não mudou, assim, a minha vida expressivamente, mas é uma coisa que eu gosto, acho potencializadora, né? Eu trabalho com algumas coisas, então, assim, para otimizar alguns processos, então, para transcrever reuniões, o que antes eu fazia a transcrição da reunião, eu gravava, depois eu transcrevia, então agora a IA me ajuda. Pra Isso facilita bem, Com né? certeza, para fechamento Com de certeza. arquivos, né? E eu também uso assim para me ajudar na produção de conteúdo, alguns processos internos. Então eu acho que hoje em dia é muito mais uma parte textual. Eu gostaria muito ainda de estudar sobre, eu acho que a IA tá aí para revolucionar, não acho que vai substituir Sim. ninguém, né? Sempre Aham. vai precisar ter uma pessoa por trás disso, Sim. mas eu acho que principalmente para minha área do design, da comunicação, quem não se atualizar vai ficar para trás, Com né? certeza. Então, Mas é interessante você falar isso, que assim, o criativo está no teu controle, né? aham. A criatividade é Sim, 100% exatamente. humana, mas você Exatamente. está terceirizando para a IA essas questões mais técnicas, né? Sim. E algum planejamento também. Às vezes, um Sim. tempo que você economiza, você consegue investir em outro Exato. processo da Em outro criação processo, com ali. certeza. Sim. É bem interessante. Novamente, volta naquele ponto do equilíbrio entre a É. tecnologia e o humano. Exatamente, Que exatamente. é o tema desse ano. É equilíbrio, emoção, inovação, futuro. Bem interessante, né? Perfeito. Eu queria saber um pouquinho da tua vida pessoal agora, de que você é maratonista, é isso? Como começou isso? Meia maratonista Qual que é a ainda. diferença de meia maratonista e maratonista? Meia maratona. E você faz parte do processo criativo, você tá ali correndo e aí, pô, aquela ideia flui assim? Flui, Ah, que flui. Às vezes eu tô legal. correndo, eu preciso gravar áudio, ou eu fico escrevendo alguma coisa, alguma ideia, né? Mas eu comecei a correr há mais ou menos uns 2 anos, assim, e antes era um hobby, mas agora virou uma coisa que eu amo fazer. É um momento que eu tenho também pra. A gente já trabalha o dia inteiro em casa, né? Sim. Então também é um momento pra distrair, pra espairecer, né? E aí a diferença de meia maratona pra maratona é de 21 pra 42, o que é muito. 42 é a maratona 42 é toda. a maratona toda, né? Eu ainda tenho esse objetivo, talvez no Nossa, próximo acho que eu ano. ando 2 metros e já fico um pouco É. exausta. Eu fiz a minha Eu primeira. fico só na meditação ali de yoga. É bom também. É Eu preciso bom. aprender, inclusive. Mas é bom Pra que acalmar o cérebro, isso é bom. Isso é uma coisa que eu também precisava muito. circula o corpo e a mente também, né? Porque, como você Sim. disse, você também tá ali, aí já vem uma ideia, um negócio. Sim, sim. E aí, eu já fiz a minha primeira meia maratona no ano passado. Hoje, inclusive, De pra onde que esse foi mês. a Foi em meia? Araçatuba. Sim. Eu tô treinando pra uma próxima, em Araçatuba também, novamente, é a mesma prova, né? Uhum. E, assim, puxando um gancho também, eu acho que a corrida, ela é muito boa pra questão profissional também, sabe? Eu acho que, assim, ela faz a gente superar alguns limites, ela faz a gente entender sobre foco, sobre disciplina. E às vezes a gente também não vai ter disciplina. Às vezes a gente vai matar um treino, a gente vai errar, a gente vai. Não vai Exatamente. querer ir, a gente não, né, não vai ser o melhor treino, Às vezes mas você não tá no seu melhor dia também. a gente né? vai dar o nosso melhor naquele momento, no que a gente pode fazer. E eu acho que a vida também é muito disso. A vida empreendedora é muito disso, né? Mas eu aprendi muito a entender que eu me sinto, não é poderosa, mas assim, de entender que quando eu tomo uma decisão de fazer alguma coisa, eu vou lá e faço, né? E eu acho que a corrida traz muito disso também. Quando a gente decide se preparar para uma prova, a gente decide tem um objetivo no final, né? Uhum. A gente constrói tudo isso e vai ter altos e baixos, vai ser difícil, Com vai ser certeza. fácil em algum momento. Então, me ensina muito sobre a vida também. Mas também traz aquela sensação de gratificação Com no final, né? certeza. Quando você termina A os medalhinha, 21 né, quilômetros. Com de certeza. participação. Não, isso daí Consegui. eu não posso nem reclamar. É. Aquela sensação de dever cumprido, de né, aquela Euforia, energia, né? é muito gostoso, muito gostoso. E você falou sobre a disciplina, você faz parte de algum grupo de corrida ou corre sozinha? Como é que você faz? Com amigos ou...
Hoje eu acho que eu corro muito sozinha, porque é muito do meu momento eu mesma, de Sim. respirar, de entender. Mas às vezes eu tenho algumas companhias assim, não faço parte de um grupo de corrida, mas tenho um profissional que planeja os meus treinos, que monta os meus treinos, né? Então eu tô sempre seguindo uma planilha, mas às vezes também não quero seguir planilha, não. Quando eu não tenho nenhum objetivo, assim, às vezes eu só quero correr por hobby Ai, que mesmo. delícia. Porque também é chato, às vezes, a gente ficar o tempo todo querendo Ali, né? atingir aquele momento ali, aquele, A né? meta. Às vezes você Aquela até se meta. frustra, Que é um né? hobby. Um Exato. pouquinho. E a gente se cobra Exatamente. também, então É. não acho tão interessante. Legal, legal. E você tá de mudança para Fortaleza com seu noivo, né? Tô. Mostrei pra câmera. Ai, fiquei noiva ontem. Parabéns, que Obrigada. legal. Muitos anos aí, muita saúde Obrigada, no obrigada. relacionamento. Então, o meu noivo, né? É difícil falar essa palavra. Ah, Antes era A palavra namorado. soa nova Noivo. agora. E ele é militar, então ele foi transferido pra Fortaleza, ele vai ser transferido em janeiro, a gente vai, né? E assim, tô super ansiosa, tô super feliz. A gente vai sair de uma cidade pequena, ir pra uma cidade grande, com muitas oportunidades, muita gente, né? Um lugar totalmente diferente. É difícil também pensar, porque a gente vai. É tudo muito rápido, a gente vai casar, sem rede de apoio, muitas mudanças, mas eu tô muito encarando isso até como profissional, um momento de muita expansão, networking, enfim. E seus Então, clientes são todos online, então não vai nada- ter Não mudança na tua empresa. isso não muda nada, não. Fortaleza é uma cidade interessante. Eu fiquei uma semana lá, Eu já fui pra lá também. Ai, meu na morro de década vontade. de Diz que é lindo, 2000. né? E É tem lindo. praias, Tem praia, eu né? vou correr na praia. Ai, que delícia. Já pensou? Olha a mudança. Ah, que delícia. Às vezes vem umas ideias novas, assim, todas diferentes, que às vezes vai ser a virada de chave da sua vida. Sim. Com certeza, Legal. uma virada de chave muito interessante, Se Deus com quiser. praia, né? Com cenário de praia. Sim. Então, a gente voltando um pouquinho para o começo da nossa conversa, a gente estava falando do momento que você se formou, né, em 2020, que teve a questão da pandemia. Mas assim que você se formou, qual foi o primeiro passo que você tomou profissionalmente? Você já estava em um lugar, trabalhando para um lugar, ou você já estava sendo empreendedora? Como é que foi para você? Na pandemia, eu estava trabalhando na prefeitura. Eu trabalhava como estagiária lá no setor de comunicação. Então, naquela época, eu achava que eu ia ser contratada, eu ia continuar por lá, ia trabalhar na política, nada a ver com o Na que eu área faço agora. institucional, Nossa. né? Então, assim, eu não tinha muito objetivo. É o que eu falo, como eu entrei na publicidade achando que a propaganda ia ser comercial de TV e era isso que eu ia fazer. Na Globo, ou Na no Globo, Google. ou em qualquer lugar, Uhum. né? Ou em alguma outra empresa No criativa dessas. TikTok, o mundo gira Dessas tanto. grandes, né? E então eu não tinha muito esse objetivo do que eu vou fazer profissionalmente, né? Foi tudo meio que encaminhando junto, assim. Então depois eu fui para um estúdio de fotografia. E, em paralelo a isso, eu comecei a entender. Olha, eu tenho um negócio, não é só um freela, né? Tá me dando um retorno financeiro também, né? E aí eu comecei, depois que eu saí de todos esses lugares, eu entrei numa mentoria e tive essa virada de chave de entender que não é isso, né? Eu preciso me posicionar de uma forma diferente, eu preciso atrair clientes de uma forma diferente, eu preciso apresentar meu trabalho de uma forma diferente. E aí eu tive essas mudanças, assim. Mas isso foi lá em 2023, então ainda demorou um pouco depois que eu me formei para eu entender exatamente. No seu E eu lugar, ainda tô né? sempre em constante evolução, em constante mudança, aprendizado. Então eu tô sempre tentando buscar algo melhor, atingir outro patamar, enfim. Você falou sobre mentorias. Você fez que mentorias, que cursos que você fez que você acha que vale a pena para quem quer ser empreendedor e está trabalhando nessa área do design? Eu não sei se eu sou uma pessoa muito boa para falar sobre curso, tá? Porque a experiência não é boa. Porque os cursos assim, rápidos. É uma experiência, né? É uma experiência, mas assim, eu aprendi muito fazendo. E até uma dica, assim, que eu posso dar Claro. para as pessoas é: faça, testa, né? Eu aprendi muito a criar testando, buscando. Eu não sabia muito mexer nos programas em si, né? Tanto que quando eu entrei na faculdade eu não sabia nem o que era Adobe Photoshop. Eu não sabia nem o que era Adobe, na verdade. Nem o Pedia que era todo um CorelDRAW. leque, O que né? eu conhecia era o Paint. Então, eu não sei falar muito sobre cursos, assim, né? Porque eu não fiz muito. Os que eu fiz, eu começava, mas depois terminava. Mas as mentorias foram realmente o que viraram essa chave, assim. Eu fiz alguma mentoria pro profissional criativo, né? No início, que era da Bruna Ribeiro, ela chama.
Hoje eu tô numa mentoria que é da Amanda Alves, mas é para negócios, né? Então é mais focada nas vendas, planejamento de conteúdo. E também nessa da Giovana Pirozzi, que tem a Geology, né? Para profissionais criativos também. Então, para social medias, pessoal da comunicação também, designers, enfim. E essa realmente é uma mentoria que tá me levando para um nível de consciência, de planejamento que, assim, tá sendo bem interessante. Tá fazendo muito eu olhar para dentro e entender o que eu realmente quero construir pro futuro. Legal, arrasou demais. E assim, da sua experiência, tanto profissional quanto da época da faculdade, qual foi o maior aprendizado que você teve? Tanto de área de publicidade, propaganda, quanto do design em específico? Olha, eu acho que assim, eu não era muito exemplo de aluna na faculdade, né, professor? Você sempre foi ótima aluna, Ai, mas assim, muito aplicada, disciplinada. eu acho Sempre foi que nota 10. eu acho que assim, eu entrei na faculdade muito nova também, né? Então, eu queria muito ter tido a maturidade antes que eu tenho agora, de realmente assim, eu também não julgo, né? Porque a gente é tão novo, a gente não sabe pra onde a gente quer ir, a gente não sabe o que a gente quer fazer da vida, a gente tá conhecendo, a gente tá aprendendo, né? Uhum. Então, mas se fosse hoje, se eu pudesse dar algum conselho, alguma coisa para os profissionais, para quem está na faculdade, realmente aproveitar e, assim, levar a sério a faculdade, tentar buscar conhecimento durante a faculdade, testar coisas diferentes, né? Mas a faculdade me deu uma bagagem, com certeza, me deu uma base para o que eu, né, porque eu queria fazer, eu aprendi o design na faculdade, né? Eu entendi o que era design também na faculdade, o que era marcas, mas uma dica que eu daria é realmente isso, né? De aproveitar enquanto dá tempo. Porque eu me arrependo Foco, demais. né? Eu gostaria de ter tido essa maturidade antes, de poder ter aproveitado mais, ter tirado mais dúvidas, ter participado certeza. muito mais do que eu deveria, assim. Então fica essa Arrasou. dica aí para quem é estudante, participar mais Foque na sua faculdade. É isso aí. Todos os eventos, inclusive o CIT aqui, né? Exatamente. Eu queria agradecer a tua participação. Aninha, mais Eu alguma também. pergunta? Não, no momento eu gostei muito da nossa conversa. Obrigada. Queria Foi mais, por tricô mim era aqui, né, de uma hora de mulheres, conversa. foi tricôzinho. Foi uma delícia. Muito obrigada, viu? Pela Obrigada, sua gente. participação, Obrigada pelo pelas suas convite. experiências aí. Obrigada a todo mundo que vai estar assistindo aí. E qualquer coisa, eu E tô qual sempre... é teu Instagram, o profissional? Essas redes. @ Juliana Lamber Design, né? Tô sempre aí pra quem quiser tirar dúvida, pra quem quiser conversar também. Quem quiser contratar o serviço. Pra quem quiser contratar o meu serviço. E pra quem quiser aprender também. Bastante alunos da publicidade já me mandaram mensagem. Eu já tive uma vez aqui na faculdade, então tô super aberta pra quem quiser conhecer também, pra quem quiser saber um pouco de tudo, assim. Então pode contar comigo. Muito bem. Obrigada. Obrigada, Obrigada, viu, gente?